Qual desses três componentes, quando eu energizar, ele vai se magnetizar? Olá, eu sou o Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos aos meus canais. É claro que se você tem visitado os meus canais com uma certa frequência, você já tem essa informação. Visitem meus canais no YouTube, Davi Silva Elétrica e CIA, Eletricotando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Esses canais são voltados para elétrica, eletrônica e conhecimentos em geral. Visitem esses canais, se inscrevam e compartilhem em suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. E sempre que possível, por gentileza, dê um joinha para nos motivar a cada dia postar vídeos mais legais. Então, eu vou apresentar primeiro o que eu tenho aqui, né? Quais são os três componentes. Uma bateria de 9 volts. Aqui eu tenho o capacitor de uma lavadora de roupa. E aqui eu tenho um estator de um motor. Um desses três equipamentos, quando eu energizo, ou componentes, quando eu energizo, ele cria um campo magnético. A bateria, quando ela é instalada no seu equipamento, ela vai fornecer energia para esse equipamento. Quando eu falo em equipamento, eu estou falando de rádio, eu estou falando de equipamentos elétricos e eletrônicos em geral, por exemplo, multímetros, né? Ou outros equipamentos também usados na elétrica e na eletrônica. Então, a bateria, quando é instalada no equipamento, fornece energia para esse equipamento. O capacitor da máquina de lavar roupa, que é esse modelo que eu tenho aqui, deixa eu virar para cá para nós vermos algumas informações dele. O que acontece com ele? Ele é uma reserva de energia. Eu normalmente falo que ele é a caixa d'água do circuito elétrico e eletrônico, tá? Porque ele fica com uma reserva de energia quando está tudo normal, quando ele está ok. E como é que eu sei que um capacitor está ok? Eu faço testes, eu ensino nos meus canais passo a passo como carregar e descarregar capacitores diversos. Então, se eu fizer um teste, carrego 2 vezes e descarrego da maneira certa 2 vezes, para mim indica que esse capacitor está ok. Os capacitores que têm a caixa de aço igual o do micro-ondas, eu também faço o teste se tem continuidade com o polo e a carcaça. Se tiver em curto, indica que o capacitor está com um problema, tá? Então, o capacitor eu chamo de reserva de energia do circuito. Muitos equipamentos, se você não tiver o capacitor, ele para funcionar sofre um certo dano. O capacitor é quem dá o pulso inicial, né, ou ajuda no pulso inicial. Basicamente, no caso de motores, é a principal função do capacitor, ajudar no pulso inicial, né? Tirar aquela força em que às vezes um portão está parado, na inércia que a gente chama, e aí quando ele começar a subir, pode fazer uma força tão grande que desarma a proteção do circuito. Já o capacitor não, o capacitor vai lá e dá um empurrãozinho, tá? É uma das funções do capacitor. O estator do motor, tá? Essa parte é o estator. A que vai girando, que gira a hélice do ventilador da sua casa, nós chamamos de rotor. Nesse caso aqui, só voltando aqui, quando esse cara está no circuito, ele faz essas funções que eu falei para vocês em relação ao capacitor, e eu posso testá-lo também. Quando eu energizo o estator, eu já tenho vídeos nos meus canais que demonstram isso em várias situações, vários experimentos que eu fiz. Nos meus canais, ele aqui dentro, uma vez que está energizado com fase neutro, né, que eu estou fazendo circuito simples aqui nos meus canais, ele cria aqui dentro um campo magnético. Esse material ferroso aqui,
ele vira um ímã. Tanto que eu tenho nos meus canais, eu demonstro isso para vocês. Então, nessa apresentação aqui, o componente ou equipamento que, quando energizado, cria um campo magnético, vira um ímã, né? É o estator, tá? O estator, eu falo nos meus canais que ele é a parte fixa do motor. Essa parte aqui, uma vez que está lá no motor, seja no ventilador, seja em qualquer lugar, ela está presa na caixa do motor, na carcaça do motor. Quando eu falo motor, eu falo do corpo de chapa que protegem a parte por dentro. Já o eixo que está girando aqui está no rotor. O rotor é a parte móvel do motor, seja no motor do ventilador, seja no motor de um portão elétrico e assim sucessivamente. 3 componentes: bateria de 9 volts, capacitor da máquina de lavar roupa, estator do ventilador de mesa. Quando eu falo ventilador de mesa, eu estou falando também daqueles ventiladores que vêm no pedestal, que também as pessoas chamam de ventilador de coluna, tá? Você pode ter um estator com essa característica, e quanto mais caro o ventilador, maior ou melhor é essa estrutura. Eu tenho um vídeo que fala sobre isso, de ventiladores caros e ventiladores baratos. Fica a resposta. Esse é o componente que vai virar um ímã, que ao ser energizado da maneira correta, aqui dentro vai criar um campo magnético. Campo magnético se refere a ímã. Tanto que nos vídeos que eu tenho, eu ponho uma chave aqui, uma chave de fenda, e na hora que eu energizo, a parte ferrosa aqui, a parte que contém ferro, chama a chave para grudar lá embaixo. Eu fiz vários testes nos meus canais. Se vocês tiverem dúvidas e quiser ter conhecimento mais preciso a respeito dessa informação, visitem meus canais. E se você visitar, por gentileza, compartilhe para os seus amigos, porque uma vez que você compartilhar para os seus amigos, você está nos ajudando a crescer cada dia mais. Eu sou Davi Rocha da Silva, simples assim.